Olá pessoal, hi everybody, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui na nossa revisão, tá, de língua inglesa. Me chamo Franciele Costa, nessa parceria do Conecta Enem com a Nona Direct Currais Novos e a RPTV, ok? Bom, gente, como de costume, nós trouxemos aqui algumas questões, né? E que vocês façam um bom proveito, né? Anotações para que adquiram cada vez mais conhecimento, né? E ampliem mais os conhecimentos de vocês dentro da nossa língua inglesa, né? Na aplicação da prova estrangeira que vocês irão se submeter, no caso, língua inglesa, ok? Então, vamos aqui para a tela para a nossa primeira questão da nossa aula, tá? Bom, gente, vocês observam que nós temos um texto padrão, né? Esse texto que, né, contém alguns parágrafos, tá? Nós chamamos de texto padrão porque ele não tem um outro tipo de informação, né, de figura de linguagem ou algo do tipo. Então, nós iremos para o enunciado para que a gente extraia gatilhos de resposta, né, para que nós tenhamos algum tipo de horizonte, de ideia, né, de chave de resposta, de possível resposta para a gente tentar acertar o máximo de questões possíveis dentro desse tipo de questão encontrada no Enem, né? Nesse tipo de texto padrão. Então, nós vamos para o enunciado e daqui nós vamos extrair algumas ideias do que vem a ser a possível resposta, ok, gente? Então, aqui nós temos no enunciado, né, onde diz o seguinte: a tecnologia tem um processo de transformação tão rápido que em pouquíssimo tempo consegue se tornar obsoleta. Todos os anos são feitas previsões do que se tornará realidade na área da tecnologia. O texto nos diz que em 2017, tá? Letra A. Tudo o que vimos em filmes de ficção científica se tornará realidade. Letra B. Os celulares serão quase que somente uma tela, como nos filmes de ficção científica. C. Estaremos próximos de chegar à tecnologia do teletransporte. D. A previsão é que a importância dos softwares vai diminuir cada vez mais. E letra E, as chances de os hackers desaparecerem serão ainda maiores. Bom, gente, então aqui nós extraímos o quê? No enunciado, está dizendo que a tecnologia tem um processo de transformação rápida, né? E que em pouquíssimo tempo consegue se tornar obsoleta. Então vocês já prestaram atenção aqui que o texto, teoricamente, ele fala de quê, gente? De tecnologia, tá certo? Onde, segundo o enunciado, essa tecnologia, dependendo do período, né, do crescimento, né, ela pode se tornar obsoleta num curto espaço de tempo. E esse texto nos diz que em 2017, o que foi que aconteceu em 2017, né? Então, vocês podem anotar a parte, né? Um dos gatilhos seria o texto fala sobre tecnologia, tá? Então, de acordo com as alternativas, nós temos várias ideias sobre o texto, que fala de tecnologia, mas ele possa vir falar de quê? Filmes de ficção científica, os celulares, tá? Sobre a questão do teletransporte, a importância dos softwares, né? Falar também dos hackers. Então, de um modo geral, o texto abraça a ideia da tecnologia, né? E de algo que possa vir ser obsoleto num curto espaço de tempo, tá bom? Então, a partir daí, vocês já vão extraindo algumas ideias do que vocês têm sobre tecnologia, do que vocês têm sobre softwares, né? No dia a dia, ao manuseio de celulares, de computadores e etc. Então, a partir daqui, a gente já dá para ter uma ideia do que se trata o texto. Então, nós vamos para o texto e, a partir daí, tentar também extrair o máximo de informações possíveis de acordo com o nosso conhecimento. Ok, gente? Então, aqui nós temos o seguinte, né? O texto diz o seguinte: If you've seen it in a movie, you might see it in reality in 2017. O que é que ele quer dizer aqui, né? Ele quer dizer, gente, que se você já viu isso em um filme, poderá ver na realidade em 2017, tá? Então, o primeiro parágrafo diz o seguinte: Just like in science flights, this year's flagship phones will be almost all screen. Some of us will start wearing computers on our faces, and chances are good and artificial intelligence will make decisions on your behalf.
Bom, então esse primeiro parágrafo diz o seguinte, né? Assim como nos filmes de ficção científica, os telefones, tá, principais desse ano serão quase, né? Almost, todos com tela, tá, pô? Tá, pessoal? Todos com tela. Alguns de nós começaremos a usar, né, computadores no rosto, e as chances são boas de que, né, a inteligência artificial tome decisões em seu nome, ok, pessoal? Bom, então aqui já está falando da questão, né, dos filmes de ficção científica e também da inteligência artificial, ok? E o segundo parágrafo, ok, teleportation is still always off, but we're still in a way, but we're still in our what's in store for the next 12 months. The list below has become an annual tradition where we talk to industry insiders, track the trends, and otherwise gaze into our crystal ball to identify the tech that's going to make an impact in the near term, for better and worse. Bom, ele está querendo dizer aqui, pessoal, que, ok, né, o teletransporte ainda está distante, tá, pessoal? Ainda está longe, né? Mas ainda estamos maravilhados, né, com o que está sendo reservado para os próximos 12 meses, ok, pessoal? Ou seja, o ano seguinte. A lista abaixo se tornou uma tradição anual, onde conversamos com especialistas do setor, rastreamos as tendências e, de alguma forma, olhamos para a nossa bola de cristal para identificar a tecnologia que terá um impacto no curto prazo de tempo, né? Para melhor ou para pior. Ok, pessoal? Então aqui ele está fazendo aqui já um relato do que possa vir no próximo, no ano seguinte, segundo o texto. Ok? E o último parágrafo, né? One thing that struck us this year is the growing importance of software. You won't necessarily need to buy a new phone, TV, watch or speaker to bring the advances of all into your home. Bom, vamos parar aqui nesse ponto, né? Onde ele diz aqui que uma coisa que nos impressionou nesse ano é a crescente, né, importância dos softwares. Ou seja, o que é que ele está querendo dizer? Você não precisa necessariamente comprar um novo telefone, né, uma nova TV ou um relógio ou algum tipo de equipamento de som de alto-falante, né, para trazer, né, para observar os avanços, tá, em sua casa, ok? Os avanços tecnológicos em sua casa. Continuando, ele diz o seguinte: They will come in updates and apps, as well as in shiny new gadgets. Ok, pessoal? Bom, eles virão em atualizações e aplicativos, bem como em novos gadgets. Ok? Gadgets é uma expressão, né, da área tecnológica, né, que dá a ideia de aparelhos também. This also has its downside. If you haven't been hacked yet, the chances are even greater in 2017. And a handful of big companies will continue to consolidate their power over what you read and watch. Bom, gente, o que é que ele quer dizer nessa parte, né? Que isso também tem seu lado negativo, tá, gente? Que teria o seu lado negativo. Se você ainda não foi hackeado, as chances ainda serão maiores em 2017, né? E um monte, né, um punhado, uma grande quantidade de empresas continuarão a consolidar o seu poder sobre o que você lê e assiste. Ok, pessoal? Então esse outro parágrafo aqui, ele fala da questão, né, dos hackers também, né? Que existe também uma grande possibilidade deles também atuarem com mais frequência, né? E também essas empresas, né, elas continuarão com um poder enorme sobre o que a gente lê e também o que a gente assiste. Ok, pessoal? De acordo com esses dados. Então, partindo para a questão novamente, né, a tecnologia tem um processo de transformação tão rápido que em pouquíssimo tempo consegue se tornar obsoleta. Todos os anos são feitas previsões do que se tornará realidade na área da tecnologia. O texto nos diz que em 2017, tá, gente? Letra A,
tudo que vimos em filmes de ficção científica se tornará realidade, pessoal, né? Então, o texto, ele, de certa forma, ele não tratou da questão da ficção científica, né? Ele apenas cita que alguns desses elementos, né, características, nós vimos em filmes de ficção científica, né? E que isso poderá ser uma realidade em 2017. Ele fala que a realidade não é a realidade que surgiu nos filmes, mas sim algumas características de alguns filmes de ficção, tá bom? Então não iremos para a letra A, lógico. Letra B. Os celulares serão quase que somente uma tela, como nos filmes de ficção científica. Opa, então o texto em algum momento tratou, né, sobre esses assuntos aqui, né? Ele está dizendo aqui, né, que lá no texto fala que alguns de nós, né, iremos começar a usar computadores no rosto e as chances boas, né, dos telefones serem parecidos com esses dos filmes de ficção científica. Letra C. Estaremos próximos de chegar à tecnologia do teletransporte? Bom, também não, pessoal. Essa questão do teletransporte é uma questão também dos filmes de ficção científica que ele cita. D. A previsão é que a importância dos softwares vai diminuir cada vez mais? Bom, também aí não, né, pessoal? Porque ele cita que os softwares, né, lá, acho que no último parágrafo, né, os softwares terão uma importância bem maior, né? Do contrário, os softwares não irão diminuir, muito pelo contrário, os softwares terão uma importância cada vez mais, irão aumentar, de certa forma. E letra E. As chances de os hackers desaparecerem serão ainda maiores? Pessoal, também não. Está bem claro lá no texto que ele fala que é uma chance, né, bem maior de os hackers, né, surgirem com mais intensidade, aparecerem mais hackers, né, hackeadores, para, de certa forma, invadir, né, os sistemas, né, os nossos sistemas de celulares e computadores e etc. Então, seria o inverso. Bom, pessoal, então a alternativa que se adequa mais no texto seria qual? Que os celulares serão quase que somente uma tela, como nos filmes de ficção científica, né? Onde o texto fala justamente isso aí. Lá, acho que no segundo parágrafo, né? Assim como nos filmes de ficção científica, os telefones principais deste ano serão quase todos como uma tela. Observamos aqui, né? Lá no segundo parágrafo, né? This year's flagship phones will be almost all screen. Some of us will start to wear computers on our face. And chances are good and artificial intelligence will make decisions on your behalf. Então essa parte aqui, né, que os celulares serão praticamente como uma tela, é o que associa a questão da alternativa B como resposta. Os celulares serão quase que somente uma tela, como nos filmes de ficção. Ok, pessoal? Então, alternativa B. Ok? Iremos para a nossa segunda questão, onde aqui nós já temos, né, uma figura de linguagem, tá? Uma espécie de tirinha, né? E nós vamos também direto para o enunciado para nós termos uma melhor compreensão. Ele diz o seguinte: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no 1º de junho de 2017 que o país sairá do Acordo de Paris. Conforme a imagem acima, a expressão Ocean Bound remete, letra A extinção definitiva de algumas espécies animais que não resistirão ao aumento da temperatura global. B. A alegação de Donald Trump de que o aquecimento global não passa, na verdade, de uma fraude. C. A justificativa utilizada por Donald Trump para tomar a polêmica decisão de abandonar o referido acordo. D. Ao prejuízo econômico gerado pela decisão de Donald Trump de retirar os Estados Unidos do tratado. E letra E. Ao destino do planeta Terra, que provavelmente sofrerá muito com o aumento do nível do oceano. Bom, gente, então a questão aqui trata de quem? Primeiramente, Donald Trump, né? Os Estados Unidos, né, como foco, né, desse tema, onde no dia 1º de junho de 2017 o país saiu do Acordo de Paris, né, que é um acordo climático que foi firmado, né, pelas maiores potências econômicas do mundo, né, as indústrias, as maiores potências industriais, onde ela emite muito
gás, né, tóxico para a atmosfera. Isso, de certa forma, agride o meio ambiente, causando assim, né, um impacto enorme dentro da natureza, né, dos animais e na biodiversidade de um modo geral. Tá? Então, os Estados Unidos anunciou que dia 1º de 2017 iria abandonar esse acordo. Tá bom? Então, vamos retomar aqui para a figura, né, onde nós temos o seguinte dizer, né, The Landmark Deal, tá, pessoal? Seria uma espécie de um acordo entre as nações, né, um acordo bilateral, podemos dizer assim, tá? E nós temos a seguinte faixa, né, com o seguinte protesto, né, 2015 Paris Climate Accord, seria o acordo, né, do clima, né, em Paris. E aqui abaixo nós temos Trump's Ocean-Bound Step, tá? Então, nós podemos observar aqui, pessoal, que nós temos o Donald Trump, né, ilhado, né, numa espécie de iceberg, né, onde esse iceberg, de certa forma, se derreteu, tendo em vista que dá-nos a ideia que ele talvez estivesse aí no mar, né, no polar, no Ártico, né, e também da mesma forma como a gente identifica também um urso, uma espécie de, acredito que seja um urso polar, né, pela cor, também em cima desse iceberg, né, onde tudo se desmembrou, né, as geleiras de certa forma se derreteram, né, ele também se encontra ilhado, né, e seria uma espécie de contrassenso, né, ao que ele abandona, né, o que ele, em comum acordo, em um tempo passado os Estados Unidos concordou, e ele agora tomou posse, de certa forma, e está retirando o país desses acordos, né, bilaterais, né, pessoal? Então, o que nos dá a ideia dessa figura é que ele também está sofrendo as consequências, né? Ele está ilhado, ele está preso, ele está sofrendo justamente esses impactos ambientais, né? A ideia de que os Estados Unidos também irão sofrer com isso, né? Não só os Estados Unidos, mas como o restante do país. E o texto lá pergunta, né, pessoal, o enunciado sobre essa expressão Ocean-Bound Step, né? Nós temos step, seria um passo, tá, pessoal? No sentido de passo. Então, Ocean-Bound seria um termo mais, vamos dizer assim, não literal, que dá a ideia de a um passo do naufrágio, a um passo vamos dizer assim, pessoal, da barbárie. Podemos ter várias interpretações sobre isso, né? A um passo vamos dizer, da destruição, tá? Então, essa ideia, tá, dessa expressão Ocean-Bound. Nós teríamos várias expressões, né, não literais, nesse sentido de fracasso, né, de naufrágio, né, de algo que vai fracassar, tá, pessoal? Algo que vai, com o passar do tempo, um passo do insucesso. Então, são várias interpretações que a gente pode ter sobre essa expressão Ocean-Bound, né? Um passo ao desespero, podemos dizer assim também, ok? Então, vamos para o enunciado de novo. Então, ele diz o seguinte, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no 1º dia de junho que em 2017 o país sairá do Acordo de Paris, conforme a imagem acima. A expressão Ocean-Bound remete à extinção definitiva de algumas espécies animais que não resistirão ao aumento da temperatura global. Bom, pessoal, essa alternativa, né, ela é um pouco coerente em relação ao que a gente não viu ainda com as outras. Então a gente deixa ela aqui em stand-by. Por quê? Porque essa questão de extinção definitiva, né, é uma possibilidade, né, de algumas espécies que não resistirão ao aumento da temperatura global. Então, a gente vai deixar ela aqui porque ela tem coerência totalmente com o que a gente viu lá na imagem, tá bom? Vamos ver as outras alternativas. A letra B diz o seguinte: a alegação de Donald Trump de que o aquecimento global não passa, na verdade, de uma fraude. A expressão Ocean-Bound, né, como eu já falei, remete a vários adjetivos, né? Então, em nenhum momento o Donald Trump ele faz algum tipo de alegação, né, que é em verdade ou não, ou uma fraude, essa questão do aquecimento global, tá bom? Então, de certa forma, a letra B a gente já pode excluir aqui definitivamente das alternativas. Letra C. A justificativa utilizada por Donald Trump para tomar a polêmica decisão de abandonar o referido acordo. Não se diz no texto que
a expressão Oxambolden, né? A um passo do fracasso, né? A um passo da barbárie, né? A um passo do naufrágio geral, ela não dá justificativa, né? Que isso está fazendo com que ele está abandonando, né, o acordo. Então também não tem coerência a letra C com a imagem que nós vimos na questão. E a letra D? Ao prejuízo econômico gerado pela decisão de Trump de tirar os Estados Unidos do tratado. Então também, pessoal, vamos eliminar a letra D, porque não está se tratando de prejuízo econômico, e sim de prejuízo ambiental, né? E esse prejuízo ambiental ele é gradativo diante do que vai ocorrer nos anos que virão, tá bom? E vamos para a letra E. Ao destino do planeta Terra, que provavelmente sofrerá muito com o aumento do nível do oceano. Olha que interessante, né? Ao destino do planeta Terra, que provavelmente sofrerá muito com o aumento do nível do oceano. Então, pessoal, indo para a questão anterior, né, observando a letra A, ele diz aqui: a extinção definitiva de algumas espécies animais que não resistirão ao aumento da temperatura global. Bom, é interessante também. Mas observem que a letra E diz o seguinte: ao destino do planeta Terra, que provavelmente sofrerá muito com o aumento do nível do oceano. Tá, gente? Então observem aqui, essa questão do aquecimento global, justamente um dos fatores é o aumento do aquecimento dos polos, né? Das geleiras. Então isso acarretará em quê, gente? Em tsunamis, né? Vamos dizer, o aumento do nível do mar. Então a ideia que nós temos aqui seria a resposta mais coerente, que seria a letra E, né? Seria uma espécie de pouco espaço, né? Vamos dizer assim, próximo ao náufrago, a um passo da queda, né? A um passo de afundar, de submergir. Então é essa a ideia. Por quê? Porque nós estamos vendo aqui uma espécie de dilaceramento das geleiras, e onde houve aumento, aquecimento e consequentemente derreteu, e está tendo um aumento gradativo do nível do mar. Ok? Então nós temos aqui a letra E, ao destino do planeta, que provavelmente sofrerá muito com o aumento do nível do oceano devido ao aquecimento das geleiras. Tá, pessoal? Então, a alternativa é. A letra A poderia ser uma alternativa que causasse dúvida, mas está falando mais da extinção definitiva de algumas espécies animais que não resistirão ao aumento da temperatura global, né? Então, de acordo com o texto, assim, essa questão de extinção definitiva de algumas espécies, né, é uma situação mais complexa, né? Então, por aí a gente já poderia desconfiar que não estava tão coerente como a letra E, que seria o destino do planeta, que provavelmente sofreria muito com o aumento do nível do oceano. Tá bom, gente? Então, a alternativa é, ok? Vamos para a nossa próxima questão. Também nós temos aqui um pequeno texto, né, padrão, e nós iremos diretamente para o enunciado, tá bom? Diz o seguinte: após a leitura do texto, conclui-se que, letra A venda de agulhas hipodérmicas foi proibida, mas não reduziu o número de mortes por drogas. B, o autor concorda com a aprovação da lei que visa a reduzir mortes relacionadas às drogas. C, impor restrições à venda de agulhas de tricô também seria conveniente. D, a lei proposta exige uma receita médica para a compra de agulhas hipodérmicas. E, não apenas as agulhas hipodérmicas terão sua venda proibida, mas também as agulhas de tricô. Bom, gente, nós temos aqui, após a leitura do texto, conclui-se que. Então nós temos aqui um gatilho muito forte, né, do que se trata o texto, que fala sobre o que, gente? Sobre agulhas hipodérmicas. Ou como vocês preferirem, de modo geral, né, o texto fala sobre agulhas. Tá, pessoal? Fala sobre essa questão, né, da receita médica para a compra de agulhas. Então, nós estamos vendo aqui uma palavra-chave muito forte que praticamente está existente em todas as alternativas, e dá-se a ideia de que seria o tema do texto. Fala sobre algo relacionado à medicina, que no caso seria as agulhas.
Daí, nós vamos extrair algo aqui para ver o que é que... qual seria a resposta mais adequada, né? Do que está se tratando essas agulhas, né? Se é sobre venda, se é sobre o uso. Então, a gente vai retomar aqui o texto para a gente ter uma ideia melhor, ok? O texto diz o seguinte, né? The purpose of the proposed law requiring a doctor's prescription for obtaining hypodermic needles is to lower the incidence of drug-related deaths, both accidental and intentional, involving hypodermic needles. Pessoal, interessante aqui, né? O que é que quer dizer essa primeira parte aqui, né? Que a proposta do projeto de lei, tá, pessoal? The purpose, a proposta, e proposed law, projeto de lei, né? A proposta do projeto de lei exige requiring a doctor's prescription, ok, pessoal? Seria a doctor's prescription, uma prescrição médica, né, pessoal? Uma exigência médica, uma receita, uma prescrição, né? For obtaining hypodermic needles, ou seja, uma prescrição médica de um médico, ok, pessoal? Requiring a doctor's prescription, tá? Para obtenção de agulhas hipodérmicas, tá, pessoal? Hypodermic needles, agulhas hipodérmicas, tá? Essa prescrição é para quê, né? Is to lower the incidence, para diminuir a incidência, né? Of drug-related deaths, de mortes relacionadas a medicamentos, ok, pessoal? Both accidental and intentional, tanto acidentais quanto intencionais, involving hypodermic needles, envolvendo agulhas hipodérmicas, ok? Ou seja, né, mais uma vez, né, o objetivo do projeto da lei que exige a prescrição de um médico, né, de uma receita para a obtenção de agulhas hipodérmicas é diminuir a incidência de mortes relacionadas aos medicamentos, tanto acidentais quanto incidentais, ok? Aí ele diz aqui, but even night needles can be lethal if they fall into the wrong hands. Aí ele está querendo dizer aqui, pessoal, que o quê? Assim, né, mesmo assim, as agulhas de tricô, night needles, as agulhas de tricô podem ser letais, tá, pessoal? Podem ser letais se caírem nas mãos erradas, né? Wrong hands, se elas pararem nas mãos erradas, ok? Yet everyone would agree that imposing legal restrictions on obtaining night needles would be prosperous. Então vamos lá. Ainda assim, todas concordariam que impor restrições legais à obtenção de agulhas de tricô seria um absurdo, ok, pessoal? Seria um absurdo, tá? Hence, the proposed law involving hypodermic makes no sense and should not be enacted. Não faz sentido, né? Seria, portanto, a lei proposta envolvendo as agulhas hipodérmicas não faz sentido e não deve ser promulgada, ok, pessoal? Então está dizendo aqui que não faz sentido algum, né, ter essa lei proposta, né, com as agulhas hipodérmicas, e que não faz nenhum sentido e que não deve ser promulgada, ela não deve ser, de certa forma, aprovada, validada, ok, pessoal? Então vamos para novamente a questão aqui. A venda de agulhas hipodérmicas foi proibida, mas não reduziu o número de mortes por drogas? Bom, gente, aqui o texto em nenhum momento fala que as agulhas foram proibidas, né? Em nenhum momento. E que reduziu o número de mortes? Também em nenhum momento fala nessa questão da redução. Não fala de venda de agulhas que foram proibidas de alguma forma, ok? Então, a letra A a gente já pode descartar. O autor concorda com a aprovação da lei, que visa reduzir mortes relacionadas às drogas? Também não, pessoal, né? Em nenhum momento o autor menciona que está concordando com essa aprovação da lei. Haja vista que essa lei, segundo ao final do texto, diz que não deve ser nem promulgada, né? Então, também eliminamos a letra B. Letra C. Impor restrições à venda de agulhas de tricô também seria conveniente. Então, ele está dizendo aqui também que não faz sentido, pessoal, impor restrições, né? Diz aqui, não faz sentido, não teria sentido a lei
né? Não faz sentido impedir a venda de agulhas. Então, impor restrições à venda de agulhas de tricô também seria conveniente. Então, em nenhum momento, né, ele, muito pelo contrário, falou que essa lei também, né, ela não deve ser aprovada, né? Essa questão de fazer sentido a eliminação das agulhas. E a letra D. A lei proposta exige uma receita médica para a compra de agulhas hipodérmicas. Opa, lá no início do texto, né, nós vimos que para o uso de agulhas, né, a lei ela prevê que haja uma receita médica, né, uma prescrição médica para a obtenção das agulhas. Então a letra D, até agora aqui, está coerente com o que a gente viu no início do texto. Vamos ver aqui a letra E. Não apenas as agulhas hipodérmicas terão sua venda proibida, mas também as agulhas de tricô, gente. Não. De um modo geral, são agulhas de um modo geral. Não se remete a agulhas, o texto, né, de agulhas de tricô em si, tá, pessoal? Tá? Essas restrições seriam impostas também a questão da proibição, né? Mas que não faria sentido justamente essa proibição de vendas de agulhas de um modo geral. Então a alternativa que se adequa melhor à nossa questão é que ele fala lá no início do texto, né, que para a obtenção, né, se a lei fosse promulgada para a obtenção dessas agulhas, exige-se uma receita médica para comprá-las, tá, pessoal? Uma prescrição médica. Então seria a alternativa D, a alternativa mais coerente de acordo com o texto. Vamos para a nossa próxima questão, tá? Onde nós temos aqui também uma figura de linguagem, um texto, né? Uma gravura, né? Mais ou menos como uma espécie de anúncio, né? Algo do tipo. Mas vamos lá na questão para ver o que diz. Nós temos aqui o seguinte, né? No enunciado. Henry David Thoreau, né? 12 de julho de 1817 a 6 de maio de 1862, que foi o ano que ele faleceu. Se destacou como um ensaísta, poeta, naturalista e filósofo americano. Abandonou o convívio com a humanidade e se refugiou em uma cabana nos bosques, às margens do lago Walden, em Massachusetts. Viveu lá de março de 1845 a setembro de 1847. Bom, a gente está falando aqui, né, de Henry David Thoreau, né, um ensaísta, poeta, naturalista e filósofo americano, né, que ele abandonou o convívio com a humanidade, né, e se refugiou em uma cabana nos bosques à margem do lago Walden, de Massachusetts. Viveu lá 2 anos, de 1845 a 1847. Com base no texto de sua autoria, na imagem retirada do livro Walden, Thoreau se refugiou nos bosques. Por quê? Bom, gente, então a pergunta aqui. Por que foi que ele se refugiou nos bosques? Muito simples a pergunta, tá? Nós vamos identificar por que ele se refugiou. A letra A. Sentiu uma profunda necessidade de encontrar a essência da vida e aprender, antes de morrer, o que ela tinha para ensinar. B. Queria se ver definitivamente livre de toda a hipocrisia que imperava largamente na sociedade americana de sua época. C. Defendia o retorno à natureza como a única forma de reencontrar o equilíbrio que é perdido quando nos inserimos no meio urbano. D. Admitia que tinha uma dificuldade intrínseca de lidar com pessoas e optou pelo isolamento como forma de conduzir sua vida. E letra E. Resistia à ideia do progresso como agente catalisador de mudanças políticas e econômicas e transformador da sociedade. Bom, gente, então a gente vai descobrir um pouco por quê, né? Henry David Thoreau, ele se isolou nos bosques, né? Se refugiou. Então vamos tentar extrair alguma coisa aqui desse texto que ele próprio escreveu, né? E colocou lá, mais ou menos, nas imediações onde ele se refugiou, que diz o seguinte: I went to the woods because I wished to live deliberately to front only the essential facts of life. Bom, essa primeira parte diz o seguinte, né? I went, né? O passado do verbo to go, tá, pessoal? Eu fui, né? Para a floresta, né? Woods, porque
eu queria, né? Eu desejava, eu desejava viver, né, deliberadamente, tá, pessoal? Eu desejava viver livremente, tá? To front only the essential, ou seja, afrontar no sentido de conviver somente com o essencial, né? Facts of life. Confrontar, conviver somente com fatos essenciais da vida, ok? And see if I could not learn what it had to teach. Ou seja, e observar e ver, né? E ver se eu não poderia aprender o que eu tinha ensinado. E observar o que eu não poderia aprender, o que eu teria ensinado. E não quando eu vir a morrer, descobrirei que o que eu ainda não aprendi. Ok, pessoal? Tá? Então é um texto, um mini texto bem filosófico, né? Onde nós podemos ter algumas, vamos dizer assim, entrelinhas, né? Aqui dentro dessa fala dele. Então, para resumir, novamente, tá? Eu fui para a floresta, né? Morar na floresta, porque eu desejava viver deliberadamente, livre, né? E me confrontar somente com fatores essenciais da vida, né? E observar o que eu não pude aprender, observar o que não pude aprender, o que eu não tinha ensinado. Então, ele não poderia aprender o que não tinha ensinado, tá? E assim, quando eu vir a morrer, descobri o que eu ainda não vivi, tá? Ou seja, né, são vários contrapontos aí, né? Ou seja, ele está dizendo aqui que não poderia ensinar o que não tinha aprendido, tá? E quando ele morresse, descobriu que ele não tinha vivido. Ok? Então, teoricamente, seria mais ou menos um resumo, tá, pessoal, do que ele descobriu, né, ao ir morar na floresta, tá? Então, pessoal, ele sentiu uma profunda necessidade de encontrar a existência da vida e aprender antes de morrer o que ele tinha para ensinar. Não, ele queria, antes de morrer, aprender o que ele não tinha vivido, tá, pessoal? Então, vamos fazer aqui as dualidades, né? Então, vamos eliminar a letra A. Queria se ver definitivamente livre de toda a hipocrisia que imperava largamente na sociedade americana de sua época. Também está nas entrelinhas. Defendia o retorno à natureza como a única forma de reencontrar o equilíbrio entre o perdido, quando nos inserimos no meio urbano, né? Então, de certa forma, será que ele via nessa retorno à natureza a única forma de se reequilibrar, né, diante das coisas que ele havia ainda não conquistado? D. Admitia que tinha uma dificuldade intrínseca de lidar com as pessoas e optou pelo isolamento como forma de conduzir a vida. A letra D a gente já pode excluir também, porque em nenhum momento ele fala na sua dificuldade, né, de conviver com seres humanos, etc. Resistia à ideia do progresso como agente catalisador de mudanças políticas e econômicas e transformador da sociedade. Pessoal, a letra E também, né, não vejo ele com alguma ideia, né, sobre política ou sobre economia, né? Como esses dois fatores, política e economia, transformam algum tipo de sociedade, tá? Então, a alternativa que se adequa mais ao texto seria, né, sentir uma profunda necessidade de encontrar a existência da vida e aprender antes de morrer o que ela tinha para ensinar, ok? Um texto bem filosófico, né, que requer um pouco de atenção, tá? Do aluno, né, de um modo geral, e cuidado para, de certa forma, não se confundir, né, justamente com as palavras, né, o jogo de palavras aí que ocorreu dentro lá do texto, ok? E agora vamos para a nossa última questão, onde também nós temos uma espécie de figura de linguagem, né, uma tirinha, e também nós iremos para o enunciado, onde diz o seguinte: com base na linguagem verbal e não verbal expressas no cartoon, tá? O propósito do texto é... Então, qual é o propósito do texto do cartoon, tá, pessoal? Letra A. Convidar o leitor a projetar para si mesmo uma vida que o permita alcançar a realização plena, sem que ele necessite recorrer constantemente ao escapismo para suportar a realidade. B.
Fazer com que o leitor reflita acerca do tipo de vida que o mundo moderno oferece, incitando-o a se libertar do interminável ciclo de trabalho e consumo proporcionado pelo capitalismo. C. Chamar a atenção do leitor para a importância de concentrar sua atenção no trabalho para que ele realmente possa se tornar indispensável dentro do competitivo mercado de trabalho. Letra D. Defender a tese de que o leitor deve priorizar o trabalho em detrimento do lazer, argumentando que só assim é possível que ele alcance o pleno reconhecimento dentro da profissão. E letra E. Alertar o leitor para a necessidade de ele colocar em primeiro plano uma profissão que ofereça retorno financeiro para que, mais tarde, ele planeje férias que compensem tanto esforço. Bom, então retornando aqui, nós temos uma imagem, né, de certa forma, uma pessoa aqui, uma jovem, não dá para identificar direito, né, no computador, né, talvez de frente ao computador, sentada a uma mesa, e de certa forma pensando ou sonhando, imaginando, né, em um oásis, numa praia, né, com palmeira, numa rede, está tomando aqui um drink com chapéu. Então, em seu momento de lazer, né, em algo bem isolado também, em um momento de, vamos dizer assim, de puro lazer, de puro, pessoal, prazer. Então diz o seguinte, né? Instead of wondering when your next vacations is, maybe you should set up a life you don't need to escape from. Então, Seth Godin, né? O autor aqui, tá, pessoal? Ele está dizendo aqui, né? Ao invés, né, de querer saber quando serão as suas próximas férias, talvez você deseje, né, planejar, tá, pessoal? Estabelecer uma vida onde você não necessite escapar, né? Onde você não necessite se refugiar, né? Então seria mais ou menos uma ideia de refúgio, né? Ao invés de querer saber quando serão as suas próximas férias, talvez você deva estabelecer, planejar uma vida onde você não necessite, né, fugir, né, escapar dela, né, pessoal. Então, vamos agora para as alternativas. Então, ao convidar o leitor a projetar para si mesmo uma vida em que o permita alcançar a realização plena, sem que ele necessite recorrer constantemente ao escapismo para suportar a realidade. Bom, a letra A me vê aqui interessante, de acordo com alguma coisa que existe lá no texto, né? Fazer com que o leitor reflita acerca do tipo de vida que o mundo moderno oferece, incitando a se libertar do interminável ciclo de trabalho e consumo proporcionado pelo capitalismo. Chamar a atenção do leitor para a importância de concentrar sua atenção no trabalho, para que ele realmente possa se tornar indispensável dentro do competitivo mercado de trabalho. Bom, essa questão da letra C, pessoal, tá fazendo referência justamente ao contrário, né? Onde se induz a dedicação ao trabalho, né? E abdicar de outras coisas, né? Do lazer, por exemplo, na sua vida, porque o mercado de trabalho é muito competitivo. Então, acho que a letra C aí está fora de cogitação, tá? Letra D. Defender a tese de que o leitor deve priorizar o trabalho em detrimento do lazer, argumentando que só assim é possível que ele alcance o pleno reconhecimento dentro da profissão. Também não, pessoal. Aqui não faz nenhum momento, né, priorização do trabalho em detrimento do lazer, né? Muito pelo contrário, né? A ideia que se dá é que o texto lá que você não se torne escravo, né? Como uma espécie de vamos dizer assim, de escravidão, tá certo? E a letra E. Alertar o leitor para a necessidade de ele colocar em primeiro plano uma profissão que ofereça retorno financeiro para que mais tarde ele planeje férias que compensem tanto esforço. Pessoal, também aqui a letra E, né, não faz nenhuma menção, o texto ou inferência de que seria a profissão, né, como uma coisa que lhe desse retorno financeiro e compensasse os esforços que você fez, né, e que isso seja algo que você possa se vangloriar, o fato de se dedicar tanto ao trabalho ou a alguma profissão. Me parece aqui que talvez a letra A seja a melhor alternativa, né? Então vamos ver exatamente, né? Convidar o leitor a projetar para si mesmo uma vida que o permita alcançar a realização plena, sem que ele necessite recorrer constantemente ao escapismo para suportar
à realidade. Ok, pessoal? Bom, concluímos aqui a nossa aula de hoje, né? E quero falar para vocês, né, que continuem os estudos, que sempre façam os exercícios, né, que vocês se depararem com a língua inglesa, treinem muito, né, a questão da leitura dos textos, tá? Sempre observando o enunciado para que não haja perda de tempo, né, e ser mais objetivo dentro do assunto, ok? Então finalizamos aqui e bons estudos!